dia, a paz do Senhor. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Daniel, o quarto homem da fornalha. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 3 do livro de Daniel. Ressaltamos que as histórias de Daniel e de seus amigos são compostas de 12 capítulos, 330 versículos e ilustram a fidelidade de Deus. Foi escrita ali por volta de 539 a.C. Eu sou Daniel Deusdete, o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de Deus. Como já dissemos, estamos estudando o livro de Daniel, que basicamente se divide em duas grandes partes. As suas narrativas até o capítulo 6 e depois as suas visões do capítulo 7 ao 12. Estaremos vendo agora as suas narrativas. Ressaltamos que as histórias de Daniel e de seus amigos ilustram a fidelidade deles a Deus e a supremacia de Deus sobre as outras nações. Então vejamos hoje o livramento da fornalha no capítulo 3. Neste capítulo veremos em seus 30 versículos Deus libertando 3 jovens fiéis da fornalha acesa 7 vezes mais. Para instruir seus leitores sobre o fato de que o povo de Deus deveria admirar seus companheiros e manter-se fiel somente a Deus, Daniel relata o livramento miraculoso de seus amigos da fornalha ardente operado por Deus. Ilustra também a verdade que, no final, Deus frustrará os intentos até mesmo dos reis mais poderosos que tentam levar o seu povo a abandonar o seu Deus para adorar outras divindades. Isso nos relembra outras histórias bíblicas igualmente importantes, como o caso da rainha Esther, como o caso de Esther e Mordecai, que enfrentaram um desafio de morte certa e anunciada previamente pelo inimigo, mas Deus fez o caso reverter a favor deles. A Bíblia de Estudo de Genebra nos diz que as opiniões diferem quanto à identidade dessa extraordinária imagem, se seria do próprio Nabucodonosor ou de alguma divindade babilônica ou apenas um obelisco. Do que se sabe a respeito da tradição religiosa da Babilônia, parece provável que a imagem era de Bel ou de Nabu, o deus patrono de Nabucodonosor. Prostrar-se diante da imagem dessa divindade indicaria também submissão a Nabucodonosor, representante dela. Provavelmente o ouro recobria a fabricação de imagens, sendo ela muito parecida com o que é descrito em Isaías 40:19, 41:7, Jeremias 10, de 3 a 9. As suas medidas eram de 60 côvados de altura por 6 de largura. As proporções são a razão que levaram alguns a concluir que a imagem era um obelisco e não uma forma humana. As proporções do corpo humano são de 6:1 e não de 10:1, conforme essa imagem. Continuamos pela Bíblia de Estudo de Genebra, obtendo esclarecimento que, entretanto, a imagem pode ter sido colocada sobre um pedestal ou apresentar uma forma estilizada do campo de Dura. Sua localização é incerta, é normalmente associada com Tolu-Dura, localizada a cerca de 10 km ao sul da Babilônia. Foram juntados por ordem de reis os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias. As responsabilidades precisas desses 7 tipos diferentes de oficiais são desconhecidas. 5 dos 7 parecem ser de origem persa, talvez indicando que Daniel não completou a redação desse relato até depois do início do governo persa, em 593 a.C. Eles deveriam vir à dedicação da estátua, juntamente a todos os que estavam de pé diante daquela imagem, e o pregoeiro clamou em alta voz, ordenando que todos os povos, nações, toda a gente de todas as línguas, assim que ouvissem o som de certos instrumentos, deveriam se prostrar e deveriam adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Os instrumentos usados para o anúncio, para o toque que iria desencadear a adoração da estátua, seria dado por trombeta, por flauta, por harpa, por cítara, por saltério, por gaita de foles e de toda sorte de música. 3 dos 6
termos usados para os diferentes instrumentos de música, são responsáveis pelas músicas emprestadas do grego, a cítara, a harpa e a gaita de fole, que encontramos em Daniel. Isso não surpreende, uma vez que o intercâmbio de música e de seus instrumentos entre as cortes reais tem uma longa história. A presença desses termos, portanto, não se constitui uma evidência conclusiva de que esse relato tenha sido escrito após a conquista de Alexandre o Grande. O fato que marcava o evento era a forte presença da música, dos instrumentos agitando o povo, como querendo que provocar nele grande comoção e alegria. O castigo seria terrível para quem não cumprisse a ordem do rei. E foi preparada para isso uma fornalha ardente. Fornalha ou fornos eram muito usados na Babilônia para cozer tijolos. Gênesis 11:3. Não era incomum ver tais fornalhas serem usadas para execução pelo fogo. A ordem foi dada, os instrumentos foram tocados e uma grande cerimônia de adoração teve início, massageando assim o ego do rei. No entanto, alguns caldeus, aqui o termo caldeu é mais compreendido como indicativo de uma nacionalidade em vez de uma função, como fora no capítulo anterior. Os informantes desprezavam os judeus simplesmente porque eram judeus. A posição privilegiada de Sadraque, de Mesaque e de Abednego aguçou a hostilidade dos caldeus contra eles, pelo que os caldeus os acusaram de não cumprirem a ordem do rei de adoração de sua estátua de ouro. Os infratores eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Na acusação deles percebe-se lances de inveja pelo fato de terem jogado na cara do rei que aqueles eram jovens que ele, o rei, tinha exaltado, como se querendo dizer que isso se tratava de um grande absurdo por parte do rei. Veja que Daniel não estava presente nessa história. Ou, se ele estava presente, havia sido isentado de demonstrar lealdade em razão da sua alta posição. Nabucodonosor ficou irado, chateado com o tamanho atrevimento daqueles jovens que se recusaram a adorá-lo, prostrando-se diante da sua estátua levantada para esse fim. O rei os indaga pessoalmente sobre o fato e lhes dá a última oportunidade de arrependimento e se prepara para repetir todo o processo para eles poderem se curvar. Ele conclui a sua ameaça com uma frase que exaltava acima de qualquer coisa: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Da perspectiva gentílica e politeísta de Nabucodonosor, não havia Deus capaz de fazer esse tipo de livramento. Inadvertidamente, Nabucodonosor desafiou o poder do Deus de Israel. Nesses três jovens não vemos, em momento algum, medo de perderem sua vida por causa disso. Nos versos de 16 a 18, eles se mantiveram firmes e disseram ao rei em resposta que, se Deus quisesse, ele sim os livraria, mas eles mesmos não serviriam os deuses do rei. Os homens não afirmaram que Deus sempre protege o seu povo do sofrimento físico. Embora ele possa optar por fazê-lo, e certamente seria capaz disso, a ideia central é de que o povo de Deus deve permanecer fiel ao seu Senhor, quaisquer que sejam as circunstâncias, porque ele é muito mais confiável do que qualquer governante humano e mais poderoso do que qualquer força na terra. Assim, os 6 primeiros capítulos de Daniel exaltam o profeta e seus amigos como homens influentes, fiéis a Deus ao longo das suas provações. O rei então ficou ainda mais irado e com mais raiva durante aquele ultraje, diante daquela ousadia e confiança daqueles jovens diante dele, que era como se fosse o filho dos deuses. Irado, o rei acendeu a fornalha 7 vezes mais e ordenou alguns dos homens que os atassem e os lançassem vivos na fornalha acesa 7 vezes mais. Esses homens ataram os 3 jovens e colocaram sobre eles seus mantos, túnicas, turbantes e demais roupas e foram lançá-los na fornalha, obedecendo à ordem do rei. Os jovens não ofereceram resistência e até, creio, facilitaram o serviço daqueles guardas que, ao executarem a ordem do rei, morreram por somente se aproximarem das fornalhas de tão quente que ela estava. E assim esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa,
falou e disse aos seus conselheiros que havia no meio da fornalha que eles lançaram um quarto homem. E o estranho era que não se queimavam, nem eram consumidos pelo fogo, que estranho consumiu os seus guardas. A descrição que ele, o rei, dá do quarto homem da fornalha era da semelhança de um filho dos deuses. No mundo antigo, a expressão filho dos deuses poderia referir-se a vários tipos de seres celestiais. Nesse caso, eles estavam se referindo a anjo. Verso 28. Nabucodonosor não tinha nenhuma explicação apresentada sobre o motivo pelo qual Nabucodonosor reconheceu a quarta pessoa na fornalha como um ser celestial. Talvez a presença miraculosa de uma quarta pessoa fosse em si mesma uma razão para isso, ou a sua aparência denotava aspectos incomuns, como altura e beleza extraordinária. O rei, encantado com tudo aquilo, se aproximou da fornalha e pede aos jovens que saíssem de lá de dentro. Ele chama os meninos de servos do Deus Altíssimo, um título para a autoridade universal de Deus. Como no verso 29, não há outro Deus que possa livrar como este, e em 24, em 2:47, essa confissão nos lábios de um pagão não era um reconhecimento de que apenas o Senhor de Daniel era Deus, mas o contrário, que Deus de Daniel era supremo sobre todas as divindades. Nos lábios de um israelita, essa mesma confissão indicava monoteísmo. Em atendimento ao rei, eles saem de lá, mas o quarto ser desaparece do cenário e também da narrativa. Foi notório a todos que o fogo não tivera poder algum contra aqueles jovens corajosos que enfrentaram o decreto de morte. Nabucodonosor então lhes fala dizendo ao Deus deles que tinha enviado o seu anjo para estar ali com eles, os guardando do fogo e da grande ira do rei. Daniel 3, capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o verso de número 30 é: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, o anjo pode ser identificado como anjo do Senhor, que pode ter representado um aparecimento de Cristo anterior à sua encarnação. Deus prometeu a sua presença quando Israel caminhasse através do fogo. O passo seguinte disso foi um edito do rei dizendo publicamente que não havia outro Deus. O seu decreto dizia que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse despedaçado e suas casas fossem feitas um monturo, porquanto não havia outro Deus que pudesse livrar alguém dessa maneira. O ato contínuo seguinte foi o rei fazê-los prosperar. Como essa narrativa deixa claro, sua proeminência foi resultado de sua fidelidade a Deus e não de um compromisso com os babilônios. Então nós vimos aí o capítulo 3, amanhã veremos Daniel interpretando o segundo sonho de Nabucodonosor. Capítulo 4. Inscreva-se em nosso canal, acesse o conteúdo escrito dessa narrativa em www.jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, www.osemeadores.com.br. Nossa rádio, sem o www, radio.osemeadores.com.br. 8h30 todos os dias com o programa Momento Missionário. E às 15 horas, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e ministério. Amém.